Hoje é dia de dar um parecer sobre o uso do Speed Beer. Conforme eu prometi para vocês, vim falar o que eu achei, as considerações finais do nosso Speed Beer. Vem comigo, cerveja para nós. Salve, salve rapaziada, Shimmaster na área para dar o seguinte, vim dar um parecer sobre o uso da nossa máquina de fazer cerveja Speed Beer. Primeiramente, sabe você que aqui tá um calor da moléstia, certo? Tá dando um suador, uma vontade de tomar uma. Deixa eu falar pra vocês, rapaziada. Fiz o uso do Speed Beer e é o seguinte, há um tempão atrás, quando eu adquiri o Speed Beer, eu troquei uma ideia e sempre assim, sempre as pessoas têm algo a dizer. Mesmo pessoas que entram alguma coisa por aqui, sai por aqui, não entendem muito bem as paradas. E aí, assim, os caras deduzem ou presumem, tipo isso aí. Então eu vou falar o seguinte, ó. Eu conversei na época, quando eu fiz o primeiro vídeo, né, meu? O cara construiu essa belezura aqui, fez contato com a gente, desenrolamos umas ideias, trocamos ideia. Isso aqui é um plástico, porém ele não derrete com calor assim, e ele falou que isso foi o primeiro, como se fosse o protótipo, e depois saiu um com a carcaça de metal, no caso, se eu não me engano, alumínio, legalzão, cheguei a ver foto. E aí é o seguinte, tá vendo aqui que tem duas resistências grossas, ó, bem grossa aqui, ó, tá vendo? São duas, ó, bem grossa, do 220, aí aqui atrás tá escrito, ó, 220, 2000 watts, 18 amperes. Meu, teve pessoas que falaram assim, primeira matemática tá errado, porque não sei o que tem, não sei o que lá. Não sei o que tem, baribi, barabababá. Vou tentar explicar pra você assim, ó, pra você que é mais leigo, e que fala muito, sem saber. Qualquer dia eu vou dar, você vem aqui em casa, aí eu vou dar um trafo, um transformador toroidal, você vai amarrar ele no pescoço e vai a pé até o Ceará pra você aprender, tá ligado? Pra você aprender a não falar coisas sem saber. É o primeiro ponto, tá ligado? E aí eu te digo, no manual do fabricante, o mano falou assim, ó, seguinte, cara, que foram testados alguns trafos brasileiros transformador e não deu certo. E aí eu fiquei observando que tonto tem em qualquer lugar, inclusive na minha cidade. Eu conversando com algumas pessoas, porque é o seguinte, eu venho do ramo do áudio, tá ligado? Por muito tempo, muitos anos envolvido, então a gente sabe o que é um transformador, a gente sabe a pegada do transformador, a gente sabe uma pá de parada que a gente não vai ficar entrando nessas ideias não. Mas a gente sabe como que é o funcionamento da bagaça e sabe quando você precisa de uma parada punk. Aí é o seguinte, mano, o cara pega e falou assim, a maioria dos caras que eu conversei que são pessoas comuns, mas que acha que sabe, né? A maioria falando assim, é só você colocar um transformador de 5K. Não, coloca um de 5K que eu tenho certeza que vai. Aí eu não sou burro, né, mano? Como é que eu vou catar um 5K do nada? Vou apenas comprar ele e vou tacar aqui, se ele não aguentar... Pá, quem toma no nariz e perde dinheiro sou eu. Rapaziada, é o seguinte, algumas coisas você encontra no Brasil, não tô desmerecendo não, tô falando por experiência própria. Algumas paradas você encontra no Brasil, algumas coisas que tem uma estrutura boa, tem um negócio legal, outras nem tanto. Cara, você pega um transformador lá, eu vou falar por experiência própria, rapaziada. 2018 amperes, se tá errado, não sei, mas faz a conta aí. Numa base normal, cara, tipo 3, 4 mil você tocaria isso aqui. Só que se você pega um transformador, que o cara construiu a estrutura dele, pá, tudo certinho, fala pra você, pode socar o pau. Eu já vi e eu já tive vários transformadores que eu ia fazer festa, eu ligava jogo de luz, por exemplo. Todo mundo sabe que luz consome muito. Luz, jogo de luz, tirando hoje que a gente está na era dos LEDs, aquelas lâmpada de estrobo, mano, que é estroboscópica,
lâmpada de alta, lâmpada a vapor, essas paradas tudo aí consome pra caramba e derrete tudo que você vê na frente. Então eu quero que você tenha uma ideia assim, ó. Se você pega lá de, por exemplo, 5.5K, na lógica você ligaria o aparelho. Só que é o seguinte, você imagina esse aparelho ligado 60 minutos, que é a nossa máxima. Primeiro 60 minutos da abraçagem, digamos que você vai desligar, mas ele fica ligando, alternando, não interessa. A resistência está quente, está tudo quente. Então eu vejo que muito nas discussões aí, o que acontece? A rapaziada pega e fala que um de 5.5K daria, só que esquece que o cara fez a estrutura, ele toca. Só que ali tem o sindal, tem a boca de saída, que de repente os caras colocam fio, que não dá. Então, os testes que o cara realizou, ele por segurança, e ele como sendo o cara que articulou a ideia, ele pegou e falou, mano, não encontramos, no caso, transformadores nacionais para aguentar o pega. Aí o cara fala, poderia eu pegar um de 10 mil, mas depois não aguento carregar e ele é mais caro que a máquina. Então, idiotice também. Pra mim fica complicado. Pagar mais caro no bagulho do que a máquina e não aguentar carregar ou ficar muito pesado. Aí você fala assim, mas fulano de tal... Cara, já fiz contato, já troquei ideia. Na teoria, todo mundo tem esse trafo, mas na prática não tem. Aí tava eu até conversando com um brother nosso aí, o Júnior. Eu falei, Júnior, como que esse cara confunde as coisas, né? Eu tenho uma máquina de solda que ela vai até 180, 190 amperes. O cara, ele não sabe, ele confunde a amperagem que a máquina usa para soldar com a amperagem de consumo da máquina quando ligado na tomada, que são coisas diferentes. Então a rapaziada não sabe, tá ligado? E aí sai falando. Então eu não vou nessa ideia, não vou nessa onda. Fui lá no Thiago, no brother, ele tinha a tomada, testamos, o bagulho deu certo. Agora vamos falar, chega de reclamações, agora eu vou falar da parada. Primeiramente, vocês viram que aqui, ó, tem a bomba de recircular. Por quê? Porque ele suga aqui para recircular. E aqui, ó, tá vendo essa aqui parece uma telinha aqui? Isso aqui que parece uma telinha, ele suga e joga aqui para cima, aonde eu ligo lá o chuveirinho, o spargezinho. E aí, eu tava vendo aqui, ó, esse botão tá duro. Só que eu não tinha observado isso antes, só fui observar lá. Quando eu liguei, ela recirculou automático e no manual tá falando que você pode ligar ou desligar a hora que você quiser. A hora que eu tiver coragem, tiver tempo, eu vou abrir ele e vou ver se o problema é no botão, vou me informar melhor, apesar que eu li o manual, coisa e tal. Então ele liga e desliga tranquilo. Cara, a pergunta que não quer calar, você vai fazer cerveja com isso aqui? Você vai conseguir fazer cerveja? Você vai conseguir. Só que eu percebi aqui, ó, que... Vamos começar por partes. Ele tem um saco aqui, que é aquele saco que vocês viram que ensaca ele. Aquele saco, ele tem... o buraquinho dele é meio largo. Então o que acontece? Pó de malte, dependendo da moagem, vai passar por lá, que é o meu caso, por exemplo, passa por lá e vai entupir aqui a bomba, certo? É o primeiro caso. Então assim, digamos que a bomba, que o botão tá travado, mas a bomba estava ligada. Por quê? Porque recirculou inicialmente. Eu não consigo dizer se o entupimento foi por causa do saco, que é grosso. Então assim, providência, um saco mais fino seria um ponto legal. Vamos falar aqui, ó, sobre a hora que ela esquenta. Eu percebi, cara, que eu não sei dizer ainda, porque eu só consegui usar uma vez. Tá lá esquentando, chegou na temperatura, beleza, bateu lá, pá. Com esse problema que deu na recirculação, ele fica muito concentrado o calor muito perto da resistência. E esse calor estando concentrado, eu acho assim, se eu fosse usar novamente, eu tomaria providência de pegar uma panela com torneira, minha mesmo, do jeito que eu fiz da outra vez, só que eu ligaria uma bomba extra para ele puxar de distal e trazer mais para perto. Então ele puxa, vai puxando que tá mais longe, porque ele se concentra muito no cantinho da panela. Não é que nem a resistência deitada concentra numa parte maior. Aí eu colheria dali e jogaria mais para cá, para ele dando essa misturada e tentar fazer o calor para ver se ele faz a leitura certa. Porque, no meu ver, não deu uma leitura muito legal. E aí ele começa a acusar, por exemplo, temperatura alta e acaba desligando, né? Porque ele desliga, que já tá, e depois demora para ligar de novo. Mas depois eu fiz um testezinho, desliguei, voltou tudo normal
Cara, funcionou da hora, isso aí não dá pra reclamar não. Nessas partes aí. Agora uma parte que eu achei muito, muito louca nisso daqui foi o fato dele estar completamente... a hora que você parte pra fervura, cara. Ele não mostra que tá fervendo tanto, ele mostra que tá dando uma fervidinha, mas aí você vai medir na OG, a OG tá subindo, porque o líquido tá diminuindo, e a marca da panela ali onde fica marcado, você percebe que tá diminuindo, cara. E tá diminuindo pra valer mesmo. Então vai descendo, pá, que é o normal de acontecer. Só que se o cara não tá ligado, por exemplo, 60 minutos ali, você tá olhando ali, daqui a pouco você vê que tá ficando pra trás e tá evaporando. Uma coisa que você quase não vê na panela, porque ele não dá aquela... Dá uma sensação de tá bem lento, mas o couro tá comendo. Então esse aí que é o lance que eu achei. Então assim, usaria de novo, lógico, eu tendo 220, mas tem até uns mano aí já de zóio querendo também. De repente a gente faz algum negócio que seja bom pra mim também, e de repente eu passo pra frente, cara. Mas dá pra fazer, dá pra rolar. O cara tomando essa providência, por exemplo, esse saco aqui, ó. Eu percebi que, ó, por estar bem longe, o saco lá não queima, não dá cheiro de queimado nem nada. Colocar um no pique voal mais fininho para não dar chabu e ver qual é que é esse negócio da bomba, se realmente ela para com o tempo de recircular ou se é o problema do botão duro que eu forcei e não consegui. De repente eu vou abrir que eu fuço em tudo mesmo, tô nem aí, porque é meu, eu fuço a hora que eu quiser, na sua conta, e meter marcha, beleza? Então tá aí, Speed Beer, mano, um projeto da hora, um projeto que acabou não vingando, não indo pra frente, mas é um projeto muito da hora. O nome do cara vai ficar aqui, ó, o cara que construiu essa bagaça, que eu acho que poderia ter ido pra frente. Mesmo algumas pessoas falando de defeitos, falando de coisas, falando pelos cotovelos, mano, isso aqui no 220 ele tora mesmo. O problema é a construção, que nem eu falei. Mas eu não tô falando porque o mano falou. Eu estou falando pra você porque eu vim lá de trás, eu conheço esse esquema, trabalhei em empresas que eu sei o funcionamento do Manpower, eu sei muito bem como é que funciona e o que ele precisa. O transformador ele precisa ser robusto, ele precisa trabalhar. Você não pode trabalhar com ele somente no limite ali para ele ficar peidando na farofa e não adianta você ter uma estrutura, mas a saída dele, o sindal dele, a parte que ele mais precisa, que vai bater, que a amperagem bate ali, ele esquenta, ele tem que ser robusto para aguentar o pega. Então o que ele quis dizer é que alguns não aguentou, e eu concordo com ele porque eu já vi em outras fases da minha vida, em outros trampos, e ligando outros aparelhos, isso aí é complicado. É igual a gente fala, o Brasil, por exemplo, acústica, né, mano? Equipamento acústico, é bom pra caramba. Alguns eletrônicos deixam a desejar ainda. Não tô falando mal, que tem muitos bons, mas algumas coisas a gente ainda tem que pegar lá de fora e ver nas ideias, e quando você encontra aqui o preço... é um valor de um carro, um valor de uma casa, acaba nem compensando, beleza? Tamo junto, valeu, Speed Beer na área, Shin Master na área, cerveja pra nós, tchau!